Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da doação de órgãos, esse ato de amor que salva vidas. Lembrando que no último dia 16 de setembro, a Santa Casa de Misericórdia inaugurou a Árvore da Vida. A Árvore da Vida homenageia pessoas que fizeram a doação dos seus órgãos, mesmo depois de mortas, as famílias concordaram em doar os órgãos para que eles pudessem salvar outras vidas. Para a gente falar sobre a importância da doação de órgãos, a gente recebe aqui hoje nos nossos estúdios o médico Dr. Nilson Moura Gambeiro, que é do CIDOT, é uma sigla muito grande o CIDOT, e ele vai explicar o que significa e o que faz o CIDOT na Santa Casa. Dr. Nilson, muito obrigado. Por favor, a primeira pergunta, o que é o CIDOT? Eu que agradeço, Guto. Para mim é uma honra estar aqui, tendo a oportunidade de divulgar o nosso trabalho dentro da Santa Casa e explicar para a população como que funciona esse processo de doação de órgãos, né? CIDOT é uma sigla, quase que um palavrão, né? Mas explicando, é a Comissão Intra-Hospitalar para a Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, né? Então, basicamente, é a parte da Santa Casa para identificar um potencial doador, fazer o diagnóstico de morte encefálica e aí, em seguida, comunicar a OPO, né, que é a Organização Procura de Órgãos do Estado, para que ele venha aqui e avalie o caso para ver se é um potencial doador ou não e se for um potencial doador confirmado, abordar a família a respeito de doação de órgão, tecido ou não. Essa questão da não é tão complicado assim. Não é tão complicado, com certeza. Esse trabalho de abordagem da família e essa questão da conscientização das pessoas da doação de órgãos, como é que isso está hoje? As pessoas estão mais abertas, as famílias estão mais abertas a doar os órgãos ou ainda existe alguma resistência? Nós avançamos bastante, né? Para você ter uma ideia, ano passado nós fizemos 45 diagnósticos de potenciais doadores, né? Desses, metade não acabaram sendo captados, né? A gente acabou não captando tecido nem órgão por algum motivo, né? Dessa metade que a gente não acabou conseguindo fazer a captação, metade foi porque tinha alguma contraindicação, uma doença infecto-contagiosa ou pela idade, e a outra metade foi por recusa dos familiares. Então, todo o foco da campanha é a gente trabalhar esse 1/3, né, que acabou sobrando, né? Hoje, a partir do momento que você acaba falecendo, você não tem mais decisão sobre os seus órgãos e tecidos. Quem faz isso é a família, né? Então, é muito importante que você se manifeste durante a vida, né? Se você quer ser um doador ou não, a sua vontade será respeitada, né? Mas se você tem interesse em doar e com um gesto de amor, né, para dar continuidade à vida, como você mesmo falou, né, você precisa manifestar isso para os seus familiares. Vai ser um período de muita dor para essa família, né? Então, é muito importante que eles já tenham conhecimento dessa informação. A decisão para eles fica muito mais fácil, né? Então, é muito importante que cada cidadão manifeste para os seus entes queridos, né, para os familiares mais próximos, que são eles que vão tomar essa decisão, e essa decisão precisa ser unânime, né? Então, precisa deixar muito claro também que você tem interesse ou não tem interesse de ser um doador de órgãos e tecidos. Tem que ser uma decisão 100%, a família tem que estar 100% Sim. decidida. Hoje a equipe médica respeita a vontade da família e se tiver algum conflito dentro da família, esse paciente não é um doador de órgãos. Agora, uma dúvida muito frequente, Dr. Nilson. Quando que o paciente ele é
oficialmente declarado morto, e aí começa todo esse protocolo de verificação para ver se ele está apto a fazer a doação dos órgãos? Excelente pergunta, né? Hoje o Brasil tem um protocolo muito acurado, né? Ele é um protocolo muito seguro, então a população pode ficar extremamente segura, né? Quando um médico aborda uma família e passa que esse paciente está em morte encefálica, esse paciente passou por abordagem por 2 médicos, né? Em momentos diferentes, né? Não é qualquer médico, é um médico especialista que está treinado a seguir um checklist que está padronizado pelo CRM, então também não é da cabeça dele, né? Então ele é obrigado a preencher um checklist, né? Os 2 médicos, né? Em tempos diferentes, e não é só isso, né? Num terceiro momento ainda vem um exame complementar, então ainda vem um eletroencefalograma, um Doppler transcraniano, né? E aí ao final de tudo isso, né? Após a avaliação de 2 médicos que não são da equipe de captação, tá? Então tem são independentes essa questão ética, exatamente. Equipe. Então toda a equipe que faz o diagnóstico, ela eticamente ela não tem nenhum envolvimento com a equipe de captação de órgãos e tecidos, né? Então após a avaliação desses 2 médicos, mais um exame complementar, né? Que é atestado que esse paciente não tem mais nenhuma atividade encefálica, né? Aí a gente define que esse paciente está em morte encefálica. E no Brasil, morte encefálica é igual a morte somática. Esse paciente tem uma declaração de óbito preenchida, esse paciente está morto. Ou seja, ele não vai conseguir voltar a um quadro 100%, de lucidez. Não tem como. Não existe na literatura médica nenhum paciente que passou por todo esse processo e retornou, tá? Então existem muitos casos de paciente que ficou em coma algum tempo e acabou retornando, mas são pacientes que não passaram por esse protocolo, né? Isso é uma coisa que a acaba trazendo para a gente, né? Então é muito claro, eu preciso deixar muito claro isso para a nossa população, para os ouvintes da TV Com. Não existe nenhum paciente que fechou o protocolo de morte encefálica e retornou pós isso, né? E reverteu o quadro. Não, isso não existe. E lembrando, doutor, que esse protocolo ele é feito primeiro por um médico, esse médico faz todo esse procedimento, ele sai Tem depois... um outro médico... Após um certo tempo, né? Não é feito simultaneamente esse exame pelos 2 médicos? São tempos diferentes. São médicos especialistas, né? Ou ele é neurologista, ou ele é emergencista, ou ele é intensivista. São médicos que, no mínimo, precisam ter feito 10 exames, acompanhado 10 testes, para fazer o primeiro teste sozinho. Então, é um médico capacitado para isso, né? E ele segue um checklist, né, da resolução do CRM, que ele tem que ali seguir todo aquele fluxograma para definir se está em morte encefálica ou se não está em morte encefálica. Esse exame clínico ele é acompanhado de um exame laboratorial também, tá? Então com parâmetros laboratoriais. E num terceiro momento ainda tem um exame de atividade cerebral, que é o eletroencefalograma. Da prática aqui em Santos a gente faz muito eletroencefalograma ou Doppler transcraniano. O eletroencefalograma vai mostrar se tem atividade elétrica no parênquima cerebral, e o Doppler transcraniano se tem circulação ainda ativa no parênquima cerebral, né? Com tudo isso negativo, e se em algum momento tiver alguma dúvida, a gente aborta o teste, né? Então o teste ele é feito de uma forma que se a gente fecha o teste, a gente tem 100% de certeza que aquele paciente está em morte encefálica. Qualquer dúvida, a gente aborta o teste e a gente continua todo o suporte clínico para esse paciente. Importante frisar também que o médico vai sempre querendo salvar o paciente, né? Ele nunca vai querer fechar esse diagnóstico por vontade própria. Ele vai sempre ali lutar pela vida. O objetivo do médico é manter o paciente vivo. A equipe que está conduzindo o protocolo é a equipe assistencial, não é a equipe de doação de órgãos, né? É uma pergunta muito importante, né? Então, ele está fazendo o teste querendo que o teste não fique positivo, né? Porque nós estamos ali para salvar uma vida. No segundo bloco a gente vai abordar essa questão do transplante em si, como é que o paciente é preparado, como é que funciona esse procedimento. A abordagem do familiar. É importante que o familiar já tenha manifestado a vontade de doar, como você já falou. Mas mesmo assim, existe um trabalho de psicólogos, de assistentes sociais e até de médicos com a família, com os familiares? Esse processo, né, quando o paciente ele vira um potencial doador, isso não acontece de uma hora para outra, né? Então existem já exames clínicos que detectam que o paciente pode estar evoluindo para isso, né? Independente se ele vai ser um potencial doador ou não, né, nós precisamos começar a preparar a família
um potencial luto, né? Porque é um paciente que está evoluindo de uma forma não satisfatória, ele está piorando clinicamente, né? Na Santa Casa, hoje a gente tem uma equipe de assistência social e de psicólogos que começam a abordar a família em relação, não à doação de órgãos, mas em relação à aceitação do óbito, né? Porque é um paciente que, infelizmente, apesar de todos os recursos médicos, ele está evoluindo para um desfecho que não é um desfecho satisfatório, né? Ou seja, a tendência é que ele não consiga se recuperar. Sim. E aí já começa essa conversa. E é muito delicado essa abordagem, esse diálogo. A conversa a respeito de doação de órgãos, ela não ocorre nesse momento, tá? Então, nesse momento, o foco é tentar reverter a doença do paciente, né? Então, a conversa a respeito de doação de órgãos, ela só acontece pós o teste fechado. Esse protocolo que você acabou de explicar. Protocolo fechado, exatamente. Então, somente após um protocolo de morte encefálica fechada é que a gente aborda a família a respeito de doação de órgão e tecido, né? Até o último teste ser feito, esse paciente não está em morte encefálica e todos os recursos disponíveis estão sendo utilizados para a gente tentar reverter o quadro, né? O que a gente aborda a família é preparar ela para um luto de um paciente que está muito grave e que existe a possibilidade de evoluir a óbito, né? Se isso não acontecer, ótimo, melhor, né? Mas se isso vir a acontecer, que a família pelo menos esteja preparada, né? Agora é muito importante dizer, a gente não prepara a família para a doação de órgãos e tecidos até o protocolo estar fechado, né? Inclusive nem a equipe assistencial que faz isso, né? É uma outra equipe. Exatamente. São compartimentalizadas essas Isso é muito ações. protocolado hoje no Brasil, é muito redondo, né? Então, a equipe assistencial em nenhum momento aborda a família a respeito de doação de órgãos e tecidos. O que a gente faz é passar para a família a gravidade, que é um paciente que não está evoluindo de uma forma adequada, que existe a possibilidade de óbito. O protocolo é feito e a equipe assistencial passa para a família o diagnóstico do protocolo. Infelizmente, o protocolo foi positivo, esse paciente está em morte encefálica, né? O paciente está morto, né? E aí, em seguida, a gente deixa a família ter um espaço para o luto, né? E aí vem o pessoal da Organização Procura de Óbito, de órgão do Estado, e aí é essa equipe que aborda a família a respeito de doação de órgão e tecido. Não é nem a equipe da Santa Casa que faz isso, né? No caso da Santa Casa, né? Quem faz isso é a equipe de doação de órgão e tecido, porque eles estão treinados, né? Eles têm um discurso treinado, existem algumas armadilhas que você acaba não podendo cair, e aí vem uma psicóloga treinada para abordar a família, né? Eles mesmos nos policiam para que a gente não toque nesse assunto. Esse assunto é um assunto deles, tá? Nosso papel é ali com o paciente, com aquele ente que... trabalhar pela vida dele até o final. A última palavra em relação ao desligamento dos aparelhos é do médico, é da família? Como é que funciona isso? Hoje o médico tem um dever ético de desligar os equipamentos após o desfecho do protocolo, após o protocolo estar confirmado, né? Obviamente, se o paciente for um potencial doador, né, a gente mantém os equipamentos ligados para que a gente mantenha uma qualidade de órgãos e tecidos, né? Se não for o caso, se o paciente não for um potencial doador, hoje a nossa portaria ela estabelece que aquele paciente, do ponto de vista legal, ele já tem até declaração de óbito preenchida, né? Então é um paciente que o médico tem respaldo legal e ético para desligar os equipamentos. Porque o paciente está morto, né, mais uma vez. Ele é um paciente que está em... morte encefálica no Brasil é igual a morte somática, né? Nós respeitamos, do ponto de vista prático, nós continuamos respeitando a vontade dos familiares, né? Mas esse paciente acaba em 24, 48 horas, ele acaba evoluindo para a parada cardiorrespiratória, porque com a morte encefálica, todo o eixo, né, humoral do paciente, né, produção de hormônios, né, de substâncias que mantêm pressão, elas acabam deixando de existir, né? Então, esse paciente, em 24, 48 horas, ele acaba evoluindo a óbito. Daí a ideia da gente tomar a decisão, se for um paciente potencial doador de órgãos e tecidos, essa decisão ela não pode demorar semanas, né, dias, né? Ela precisa ser feita o mais rápido possível, porque senão a gente perde o paciente, né? E a gente perde os órgãos, e diz assim, não o paciente porque o paciente já está morto, mas a gente perde a possibilidade de doar órgãos e tecidos. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes.
Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico e, principalmente, melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias.
Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta no programa de hoje. Nós falamos sobre a importância da doação de órgãos, como você que está nos assistindo agora pode fazer para doar órgãos. É um ato de amor para você poder ajudar a quem precisa, principalmente em relação à conversa com a família. A gente recebe aqui o médico, Dr. Nilson Gambeiro, que é do CIDOT, que é o centro que cuida dessa questão de transplantes na Santa Casa. Dr. Nilson, agora eu queria abordar com você no segundo bloco, qual é o perfil do doador e a partir do momento em que a morte é constatada, como é que é o procedimento para a retirada dos órgãos? A gente sabe que cada órgão tem um tipo de protocolo, tem um tempo para ele ser conservado. Como é que isso funciona, por favor? Uma vez que o CIDOT da Santa Casa detecta que o paciente é um potencial doador e que o protocolo de morte encefálica foi fechada, né, a Santa Casa comunica os familiares de que aquele paciente está em morte encefálica e comunica a OPO, né, o Estado de São Paulo. Ele é dividido em algumas referências, né? A nossa OPO é da Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo, né? Então nós acionamos a OPO da Escola Paulista de Medicina e eles descem com a estrutura deles e abordam primeiro o paciente. Então é mais um checklist de novo do protocolo. Então vem um médico, vem uma enfermeira da Escola Paulista de Medicina que vão ver se o protocolo foi feito de forma adequada e mais uma vez eles vão avalizar se esse paciente está em morte encefálica ou não. Uma vez isso estando ok, eles vão ver as contraindicações. Se esse paciente tem alguma contraindicação, uma doença infecto-contagiosa, né, hepatites, que acabam contraindicando a doação. Como é que é o estado clínico do paciente? Tem paciente que está com pneumonia, em choque séptico, né, muito hipotenso, e aí infelizmente a gente não consegue retirar órgãos e tecidos. Mas se não for o caso, se for um paciente realmente que é um potencial doador, né, em seguida a OPO aborda a família a respeito de se a família vai autorizar ou não a doação de órgãos e tecidos, como a gente falou. A família autorizando, esse paciente ele vai ser notificado, né, para o Estado, né, o Estado tem uma central, a fila é única de transplante, né, e as equipes que estão na frente, né, na linha de frente, porque quem retira o órgão é quem coloca o órgão, né. Então, se tem lá um paciente que está listado no Hospital das Clínicas para receber coração, ele é o primeiro da fila. Então, se a gente tem um coração viável, essa equipe ela é notificada. Então, as equipes elas descem para a nossa região, esse paciente vai para o centro cirúrgico e os órgãos e tecidos são retirados. É muito importante que esse paciente ele volta do centro cirúrgico, né, com próteses, né? Ele tá, uma das angústias da família é como é que esse paciente vai ficar no momento do velório, né? No último momento. Então, ali, esse paciente vai ficar absolutamente normal, né? As pessoas nem vão perceber que esse paciente foi um doador de órgãos, né? Então, no caso, principalmente da córnea, que eu acho que é o que mais preocupa, né, as pessoas, né? É feita a enucleação, a gente tira o globo ocular do paciente, mas é colocada uma prótese no local, né? E as pessoas elas nem percebem essa diferença. Quando retira a pele é retirada de locais
que esse paciente vai estar vestido no caixão, né? E os demais órgãos internos também, é feito prótese e isso acaba não tendo nenhuma repercussão estética no momento do velório para a família, porque isso é importante para a família também, sim, né? Claro, a preservação do doente. Exatamente, ali. né? Que é um momento de sofrimento na família, a gente entende, mas a família não precisa se preocupar com isso, porque nós nos preocupamos com isso, né? Então, existe todo um zelo, um cuidado com aqueles órgãos e tecidos, né? Que uma pessoa muito especial para a gente, né? Então, ele é cuidado com muito carinho e ele vai, no momento do velório, ele vai estar perfeito para que a família se despeça daquele ente. Coração, quanto tempo ele pode ser retirado? Então, os órgãos sólidos, né, coração, pulmão, rim, pâncreas, né, eles têm que ser retirados com o paciente ainda não em parada cardiorrespiratória, né? O que a gente mais retira hoje é rim e fígado, né? São os órgãos que a gente mais consegue transplantar. Pulmão e coração, aí não é nem a questão do tempo que a gente pode retirar, mas é a questão da qualidade do órgão, né? Então, é muito comum um paciente que está crítico ter uma pneumonia. A gente já não pode usar mais o pulmão, né? É muito crítico, é muito comum esse paciente estar instável do ponto de vista hemodinâmico, pressão muito baixa, porque está chocado por uma pneumonia, choque séptico, a gente também não consegue retirar o coração. Rim e fígado são os órgãos que mais toleram isso, por isso são órgãos que a gente consegue retirar com uma maior frequência, né? Agora, existem tecidos que a gente consegue retirar até mesmo após uma parada cardiorrespiratória. O paciente já está parado, coração parado, e eu tenho até 6 horas para retirar, que é córnea, pele e osso, e até válvula cardíaca. Isso eu consigo tirar. Então, o tempo de retirada vai depender muito da condição clínica do paciente e de qual que é o órgão, né? Órgãos sólidos eu preciso retirar com qualidade, precisa ser um órgão com qualidade, em paciente ainda com o coração batendo, né? E tecidos eu consigo retirar até 6 horas pós-parada cardiorrespiratória do paciente. Agora, doutor, nós estamos chegando no final do programa. Eu acho que é importante a gente conversar, falar, dar um recado para os telespectadores da importância da gente conversar isso em família. Sim. É lógico, ninguém gosta de morrer, ninguém quer morrer, todo mundo está aqui para viver. Mas é importante a gente trabalhar esse assunto em família até para evitar um trauma maior lá na frente. Então eu queria que o senhor desse um recado, principalmente para essas famílias, para as famílias que ainda não passaram por isso, mas que é importante ter essa consciência, porque de alguma forma esse órgão que vai ser doado, ele vai ajudar uma outra pessoa a prosseguir na vida e terminar a missão aqui. Sim. Então, eu acho que fica aqui o espaço para você falar esse final nesse programa, por favor. A mensagem que a gente quer deixar é um momento que é inevitável, né? Vai acontecer com qualquer pessoa. Então, é muito importante e vai facilitar muito a decisão dos familiares se cada um manifestar e deixar a sua vontade muito clara para os entes próximos, né? E para o ente, fica muito mais fácil tomar a decisão, né? E para eles, essa decisão, ela até vai ajudar no luto, porque mesmo naquele momento que você está perdendo aquela pessoa que você tanto amou, tanto gostou, né? Essa pessoa, mesmo nesse momento de despedida, ele está ajudando outras pessoas, né? Então, é muito importante que todos nós, né, nossa sociedade, né, telespectadores da TV Com, né, nesse momento que esteja nos ouvindo, né, se puder olhar para o lado, que estiver lá com o irmão, com a esposa, né, que deixe claro, olha, se acontecer comigo, né, eu gostaria que doasse o que der para doar, né? Se acontecer comigo, eu não gostaria que doasse. Porque essa decisão, ela é sua, né? E a partir do momento que você não pode mais tomar essa decisão porque não está mais aqui, essa decisão passa a ser da família. Então, que a família tome essa decisão embasada na vontade de quem tinha os órgãos e tecidos, né? Então, é muito importante que a gente converse entre nós, mesmo os médicos, eles que estão vivendo isso no dia a dia, mesmo para nós é muito difícil conviver com a perda, né? Nós não nos preparamos para a perda, mas a perda, infelizmente, ela é inevitável. Então, quando acontecer, pelo menos a gente deixa os nossos entes sabendo o que eles podem fazer com os nossos órgãos e tecidos. Então, por favor, se manifestem, conversem entre si, para que esse momento de luto dos seus familiares
pelo menos com relação a isso, seja um pouco mais fácil e um pouco mais sem dúvidas. Muito obrigado, doutor Nilson. Doe órgãos é um ato de amor. Parabéns à Santa Casa pela iniciativa. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. AESP Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. 9 Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.